Plano de leitura. Igreja Batista da Lagoinha, dia 2 de julho de 2022, ano da vitória. Marcos, capítulo 11, versículo 15 ao 33. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, regressaram para Jerusalém. E andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si: se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. 1 Reis, capítulo 2. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que sua cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita,
usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Maanaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão. Disse ela: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. E acrescentou: Uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse: Fala. Disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido te faço, não mo rejeites. Ela lhe disse: Fala. Ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, pois não te recusará, que me dê por mulher a Abisag, sunamita. Respondeu Batseba: Bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão, para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: Só um pequeno pedido te peço, não me rejeites. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque tu não recusarei. Disse ela: Dê-se Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse a sua mãe: Por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias essas palavras contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele de sorte que morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte, porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que se não desviara seguindo a Absalão. Fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: Assim diz o Senhor, sai daí. Ele respondeu: Não, morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: Faze como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que
tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue de Joabe sem causa derramou. A culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele e os matou à espada, sem que Davi meu pai o soubesse, isto é, a Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça de sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar a Zadok por sacerdote. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte, nem para outra. Porque há de ser que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto, o teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como disse o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aques, em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gade e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor e não te protestei, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto? E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Oséias, capítulo 5, do versículo 4 ao 15. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá, tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão.
Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse. Mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga, porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatá-lo-eis, e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados. Cedo me buscarão, dizendo: